Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Espero que você esteja vivendo os melhores dias da sua vida. O profeta Jesus é a nossa lição de número 11. O texto áureo está em Hebreus, capítulo 1, versículo 2. A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Uma conhecida profecia foi declarada pelo próprio Deus, dita ao profeta Moisés e transmitida ao povo. Está registrada em Deuteronômio 18:18. Levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você. É na pessoa de Cristo que se cumpre essas palavras. Ele era um profeta semelhante a Moisés, com quem Deus falava face a face. Na lição de hoje, vamos estudar o cumprimento dessa profecia. No subtópico 1.1, apontamos para duas profecias que não se pode esquecer. Profecias que apontavam para a pessoa de Jesus. A primeira está no segundo livro de Samuel, capítulo 7, do versículo 12 ao 16. Uma profecia ministrada pelo profeta Natã, que declarou que Deus suscitaria um filho ao rei Davi, o qual continuaria sua dinastia para sempre. Uma profecia que jamais foi esquecida, fundamental para cristãos e judeus. A outra profecia igualmente importante é a que mencionamos na nossa introdução, Deuteronômio 18, do versículo 15 até o 19. Aqui não é um rei como Davi que é prometido, mas um profeta como Moisés. Deus promete mandar um profeta no mesmo naipe, a mesma grandeza de Moisés, que foi o maior expoente espiritual profético de Israel. Obviamente que essa profecia chamava a atenção dos estudiosos do Torá e era também uma das mais aguardadas. A nação judaica, portanto, se desenvolveu à sombra dessas duas profecias, que prometiam um rei, um descendente de Davi e um profeta semelhante a Moisés. João Batista não era esse profeta. Depois de 400 anos de silêncio divino, quando todos pensaram que o ministério profético tinha sido extinto, aparece um profeta pregando às margens do Jordão. Um profeta nos moldes do Antigo Testamento, João Batista. Logo, as pessoas pensaram que ele era o profeta prometido. Chegaram a indagar ao próprio João Batista: quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. Então eles perguntaram: é o profeta? Ele respondeu: não. Isso está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 21. Eles perguntaram se ele era o profeta, ou seja, se era o profeta aguardado. O profeta profetizado por Moisés. E como vimos, a resposta foi um sonoro não. Mas em seguida, João Batista declara, 6 versículos à frente: este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. E como sabemos, ele está falando de Jesus, aquele que veio após ele. Jesus era o profeta aguardado. Jesus encarna em sua vida todas as características desse profeta aguardado. O próprio Jesus construiu esse link. Primeiro, ele sempre assumiu sua identidade profética. Em Mateus 13:57, ele diz que o profeta não tem honra na sua própria pátria e na sua casa, referindo-se a si próprio. Mas não apenas isso, ele se revelou como aquele profeta aguardado. Em João 5:46, ele diz: se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. No Sermão do Monte, ele reforça essa ideia. Daí o sermão ser chamado Sermão do Monte, porque Moisés, que trouxe sua lei, também fez isso no monte, o Monte Horebe.
E por várias vezes Jesus repetiu: ouviste o que foi dito aos antigos? Eu, porém, vos digo. Ao dizer isso, estava declarando sua autoridade legisladora, igual ou acima da autoridade de Moisés. O povo também, de um modo geral, reconheceu Jesus como o profeta. Uma ocasião foi quando ele multiplicou os pães e os peixes. Mateus 14:3 usa a expressão lugar deserto, evocando propositalmente a imagem que o ligava ao profeta Moisés, que também alimentou o povo num deserto. E o Evangelho de João, ao tratar dessa passagem, diz que o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que deveria de vir ao mundo. Ele também foi identificado, assim, como profeta aguardado, pela igreja primitiva. Pedro diz claramente que Jesus era o profeta profetizado, Atos 3:22 e versículos seguintes. Estevão também faz a mesmíssima coisa em Atos 7:37. O ministério profético foi o principal ofício de Cristo durante o período que esteve aqui na Terra. Como profeta, ele foi enviado por Deus. Afinal, todo profeta precisa ser enviado por Deus. E Jesus foi enviado por Deus. Em João capítulo 8, versículo 34, ele diz: eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Como todo profeta, Jesus também tinha uma intensa comunhão com Deus. Uma marca daquele profeta que era verdadeiro. João capítulo 1, 18 diz a respeito de Jesus: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Ele era a própria imagem do Pai. Nem a respeito de Moisés, nem de mais ninguém pode ser dito algo assim. Como todo profeta verdadeiro, Jesus possuía a capacidade de revelar coisas ocultas. Eliseu conhecia os planos secretos do rei da Síria. Quando Geazi cobrou os presentes de Naamã, ele também viu o Geazi fazendo isso. Jesus também demonstrou a mesma capacidade e, aliás, foi além. O Evangelho de Marcos 2,8 diz: e Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Algo mais que profético, divino na verdade, já que Eliseu só revelava aquilo que era falado pelo rei da Síria. Mas o profeta Jesus conhecia até os pensamentos que ainda não tinham sido transformados em palavras. Como os maiores profetas, Jesus realizou grandes milagres. Ele já iniciou seu ministério com milagre, João capítulo 2, transformando a água em vinho. E, aliás, até hoje continua fazendo o mesmo, dando cor, dando sabor e cheiro às nossas vidas. Quando João Batista manda seus discípulos perguntarem se ele era realmente aquele que fora prometido, a resposta foi: voltem e anunciem a João. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Milagres que comprovavam que Jesus, de fato, era o profeta prometido. E, por fim, como todo grande profeta, subtópico 3.5, ele anunciou eventos futuros. Uma característica atrelada à própria definição do que significa ser profeta. Ele predisse sua traição, Mateus 26, 24 e 25. Ele predisse seu martírio e morte, Mateus 20, 18 a 19. Que ressuscitaria ao terceiro dia, Mateus 16, 21. Que enviaria o seu Espírito, Lucas 24, 49. Profecias sobre eventos futuros e que se cumpriram. Todas elas. Como se cumprirá a profecia do seu próprio retorno. Como ele disse em João, capítulo 14, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também.
Por isso aguardamos com fé e alegria essa bendita esperança, porque aquele que prometeu é fiel. O profeta Jesus disse-nos em João 14:12: Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Nós, eu e você, somos continuadores do ministério profético de Cristo. Que esta palavra se cumpra em minha vida e em sua vida. Boa semana, profeta. Boa semana, profetisa. Que Deus te abençoe.